Deus é Espírito. Seja bem-vindo aqui. Nós vamos agora para a sexta aula do nosso curso de Teísmo, Conhecimento de Deus. Continuamos utilizando aqui o livro Deus é Pai, tá bom? E nós vamos agora para a página de número 32. Deus é Espírito. E aqui, quando nós recebemos esta informação ou esta revelação, recebemos em primeira mão do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus, no Evangelho de João, disse numa entrevista para uma mulher, ou com uma mulher, dizendo: Deus é Espírito. Você lê a Bíblia inteira e diretamente assim, só quem fala disso é o Senhor Jesus. Pronto. Nos colocou agora no mundo da terceira pessoa da Trindade. Até agora nós andamos com a primeira, até agora nós andamos com a segunda, e agora nós colocamos aqui no universo, no mundo, nos domínios da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Deus é Espírito. Sabemos que o Pai está no Filho, que o Filho está no Pai. E a gente tem uma boa compreensão sobre a paternidade de Deus, temos uma boa compreensão sobre a filiação do Senhor Jesus. Agora, que compreensão que nós temos sobre a espiritualidade de Deus? Deus sendo Espírito, estamos aqui falando que ele tem a sua espiritualidade. E a espiritualidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo é a espiritualidade de Deus. De Deus. E a espiritualidade do Pai está no Espírito Santo. E a espiritualidade do Filho está no Espírito Santo. E a espiritualidade do Espírito Santo está no Pai e no Filho. Mais uma vez, os mistérios da Trindade estão diante dos nossos olhos. Vamos tentar trabalhar um pouco aqui o que foi que o Senhor Jesus nos disse, tá bem? Porque existem três expressões em o Novo Testamento que são atribuídas a Deus. Que Deus é Espírito, que Deus é luz e que Deus é amor. É o Novo Testamento que diz é. Aqui é uma figura de linguagem, tá bem? Essa figura de linguagem chama-se metáfora. Existe a comparação e existe a metáfora. A comparação eu uso o termo como. Como a corça anseia pelas águas. Quer dizer, como aquela corça que fica bramando pelas águas, a minha alma tem sede do Deus vivo. Isso aí é uma comparação. Agora, quando eu elimino o termo como e eu coloco o termo é, esse é um verbo, bem? É um verbo. Aí diz: Deus é Espírito. Deus é luz. Deus é amor. Não é mais uma comparação, é uma metáfora. E a metáfora é quando eu vou avançando para além daquilo que é aparente, aquilo que está diante dos meus olhos. Então é quando eu vou para além do objeto. Jesus disse: Eu sou a porta. É uma metáfora. Veja só. Sou é verbo. E a porta é a metáfora. Porque diz: Eu sou a porta. Eu tenho que entender a porta e a metáfora tem que me levar para além da porta. Eu já sei tudo que tem que saber sobre porta, mas ele é além, ele é um pouquinho mais. É só para mim começar a compreensão. Assim, eu preciso entender qual que é a metáfora espírito. Qual que é a metáfora para saber sobre a espiritualidade de Deus. Quando a Escritura diz que Deus é espírito, devemos compreender como linguagem metafórica. A palavra que temos mais próxima para indicar essa metáfora no hebraico seria ruach. E no grego seria pneuma. Ambas dão a ideia de vento, hálito ou sopro. Ao dizermos Deus é espírito, estamos metaforicamente comparando com o hálito da vida, responsável pela totalidade de ar que respiramos. Começa por aqui. Antes a gente entender como vento, vamos entender como ar. Qual ar? O ar atmosférico. Mas todo o ar atmosférico? Não, o nosso ar oxigênio. Assim como o ar oxigênio, ele toma conta do mundo, não somente aqui na troposfera, acima do nível do mar, como na hidrosfera também, aonde está a água. Onde está a água, existe oxigênio. E aonde nós olhamos aqui até os céus,
é cheio de oxigênio também. Até mesmo os minérios. Os minérios, eles também têm uma relação de consumo de oxigênio e de gás carbônico. Mas aí, como não são seres vivos, quer dizer que para eles o substancial é o gás carbônico. Mas, para nós que somos seres vivos, nós indispensavelmente carecemos do ar oxigênio. As plantas necessitam, os peixes necessitam, as aves necessitam, os répteis necessitam, até os insetos necessitam. Aliás, até os micróbios necessitam. Assim, a gente percebe que não existe vida na ausência do ar oxigênio. E por isso, a Bíblia se apropria do conceito de ar para dizer: Deus é esse ar. Deus é essa atmosfera. Deus é este elemento vital. Sem ele, não tem vida. Seria como os minerais. Os minerais não respiram. Eles absorvem e eles liberam. Mas eles não respiram. Nós respiramos, que aí daí vem a segunda conotação do ar. Não é só ar parado, não é só ar perene, é ar em movimento. E como nós estudamos lá na quinta série, você lembra? Lá na quinta série, o que é vento? Vento é o ar em movimento. As professoras faziam isso para a gente poder memorizar essa musiquinha. Deus não é só um ar perene, não é árido, tá bem? Ele é um cicio, ele é um vento. E ele é o vento que alenta, ele é o vento que se movimenta, que põe a vida em movimento. O Espírito é aquilo que move. Portanto, Deus não está só nele mesmo, em repouso, parado, estático, inerte. Além de tudo, Deus está em ação, Deus está em movimento. O Espírito de Deus move todas as coisas. Deus, em Espírito, move todas as coisas. Deus, sendo Espírito, coloca as coisas para andar. Eu tenho meu livro aqui, tá? Você gostaria de adquirir esse livro? Bom, esse livro aqui ele não é tão difícil de você adquirir, você vai encontrar ele, é só colocar o título na internet, né? Mas se você entrar em contato comigo, eu já te mando um PDF. Olha o livro. Filosofia de Fronteira, Entradas à Espiritualidade do Logos em Heráclito e João. Neste livro, eu falo sobre o pneuma, né? Falo bastante sobre o pneuma, aprofundo essa questão da espiritualidade, a polêmica sobre a infinitude de Deus, a evolução do Logos, né? A polêmica do devir, né? Você tem aqui bastante coisa para você poder estar estudando, né? Entre em contato comigo que eu te providencio o PDF, tá bom? Aí você vai entender essa questão do espírito melhor ainda, que eu falo mais aqui eu aprofundo mais a questão do pneuma. Eu vou aguardar também, porque a gente está trabalhando sobre Deus Pai, para depois trabalhar sobre Deus Filho, para depois trabalhar sobre Deus Espírito Santo. Por isso a gente não vai adiantar tanto assim as aulas do que vão acontecer ainda, mas também a gente não pode ficar retardando o conhecimento. Nós encontramos a palavra ruach, tá bem? Em hebraico, pela primeira vez lá em Gênesis capítulo 1, versículo 2. E a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aqui é a versão da Almeida corrigida e fiel. Aí quando a gente vai para a Septuaginta, é chamado de pneumateol. Então, pneumateol é o pneuma dos gregos. E quando a gente vai para o hebraico, é o ruach, tá bem? O ruach de Deus. Na tradução da Bíblia de Jerusalém, lemos: a terra estava sem forma e vazia, as trevas cobriam o abismo e um vento impetuoso soprava sobre as águas, que é a terceira conotação da palavra. Primeiro, só o ar, depois o vento, e agora o vento impetuoso, um vendaval. Deus se movia sobre a face das águas como uma tempestade, um vendaval, com vários redemoinhos e furacões. Era um maremoto. Se pensarmos que Jesus comparou os nascidos de Deus como nascidos do vento,
e associarmos seu ensino ao texto de Gênesis, compreenderemos melhor a descida do Espírito no dia de Pentecostes. Deus, ele move com tranquilidade, mas Deus também move impetuosamente. Ele move imprimindo a força necessária do seu Espírito para que as coisas cheguem no ponto que devem chegar, no estado de perfeição, no estado de criação. E a força de Deus é o seu Espírito Santo. Algo importante. Já vou adiantar também. Algo importante é que, lá no Antigo Testamento, o Espírito de Deus é um dos braços de Deus. É uma das forças de Deus. É um dos atributos de Deus. Quando chega o Novo Testamento é que nós vamos descobrir que ele é a terceira pessoa da Trindade. Aí se revela a divindade do Espírito Santo, sendo a terceira pessoa. Por isso, temos que ler a Bíblia e ler a Bíblia toda, Antigo e Novo Testamento. E em um Novo Testamento, quando Deus envia o Espírito dele, ele vem como, de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. Assim como aconteceu lá no livro de Gênesis. Agora Deus está inaugurando um novo Gênesis em um Novo Testamento. Deus é Espírito. Jesus apresenta Deus como Espírito, mas sabemos que é uma metáfora, indicando a sua natureza vitalizadora, como se Deus respirasse sobre a sua criação e penetrasse todas as frestas e fissuras do mundo, quando e de maneira que desejar. Por sua espiritualidade, Deus, ele pode permear tudo. Ele pode pairar sobre todos. Ele pode penetrar nas fissuras, nas brechas, nos poros. Veja só, nesse exato momento, o meu corpo e o teu corpo está respirando. Não simplesmente pelo pulmão, não somente pelo sistema respiratório, mas pela pele também. A nossa pele está respirando através dos poros. E assim a gente mantém a temperatura do corpo. E assim a gente mantém a saúde das células do nosso corpo. Não é algo magnífico? Não é algo extraordinário? Da mesma forma, Deus. Deus, ele tem a sua maneira expressa. Dá para se ver que é Deus. Dá para se saber que é Deus. E existe aquela forma que é inexpressível. Você tem que perceber, não dá para saber. Saber é claro e objetivo. Perceber é intuitivo, é reflexivo. Deus é Espírito. Assim, ninguém pode escapar de sua presença. Ninguém pode escapar da sua influência. E naquele lugar onde não tem Deus em Espírito, nesse lugar não tem vida, semelhante ao que acontece ali no mundo mineral. É semelhante ao vento. Pode vir como uma brisa suave ou como em Pentecostes. Quer dizer, Deus é quem sabe a intensidade da força que ele tem que utilizar para mover algo ou alguém. Assim, é nele, por ele, para ele que estão todas as coisas, e é ele quem vai, junto com o seu Espírito Santo, mover todas as coisas. Tomás de Aquino, aqui começam as citações de outros filósofos que mexeram com a palavra de Deus e teólogos também. Tomás de Aquino tem os dois, ele é filósofo e ele é teólogo. Tomás de Aquino, teólogo da Igreja Católica, um importante teólogo da história da Igreja, pontua que Deus é espírito puro. Isso aqui é extraordinário. Quando comecei a estudar teologia, que eu entrei em contato com este conceito de Tomás de Aquino, aí eu sabia que ele estava utilizando Aristóteles. Minha formação primeira é filosofia. Assim, eu estudei bastante sobre Aristóteles. E, de fato, o Aristóteles ele fala sobre um primeiro motor, tá bem? E esse primeiro motor ele é chamado de ato puro. Ato puro é aquilo que atua sem uma causa anterior ou uma causa exterior. Não sei se você conseguiu entender. Ato puro. Vamos supor esse livro aqui, tá? Esse livro. Vamos supor que eu não estou segurando ele em mãos. É uma mão invisível que balança o berço. Você lembra desse filme do Alfred Hitchcock? A mão invisível que balança o berço? Então esse livro aqui faz de conta que tem uma mão invisível, você não está vendo a minha mão,
e ele está se movendo. Está se movendo. Aí esse livro, por si só, dele mesmo, ele se abre. E ele começa a se projetar. É como se não tivesse uma força exterior ao livro. Uma ação influenciando que o livro seja aberto e seja folheado. Quando o Aristóteles falou sobre o ato puro, ele está dizendo que existe no cosmos, no mundo, na natureza, existe uma ação que não tem uma causa exterior. Porque nós temos aqui a relação de causa e efeito. O livro se abre por quê? Porque eu abri o livro. Eu sou a causa e o livro se folheando é o efeito. Só que eu sou um elemento exterior ao livro. Não é o livro que está fazendo isso por si mesmo. No mundo, então, existe a relação causa e efeito. Aristóteles diz que não, que existe o ato puro, e esse ato puro é quando o livro se folheia a si mesmo. Ato puro. Nada o influencia, nada o força a se folhear, nada o força a ficar fechado, e não há influência sobre ele. O Tomás de Aquino, ele pegou esse conceito de ato puro e ele aplicou a Deus. E ele disse que Deus é espírito puro. Em que sentido de que Deus é espírito puro? Não existe um elemento misturado com a espiritualidade de Deus. Isto é, a espiritualidade de Deus não é derivada de uma ação. Eu, por exemplo, e você. Nós temos uma espiritualidade que é derivada do Espírito Santo, que é derivada da palavra de Deus, que é derivada da cruz do Senhor Jesus. Nós não temos uma santidade nossa, uma espiritualidade nossa, uma pureza nossa. A nossa é causada. A de Deus não. A de Deus não é causada. A espiritualidade de Deus, ela é concentrada nela mesma, ela deriva dela mesma. Ela se move nela mesma. E não existe um terceiro atributo que está ali se misturando. Não tem uma coisa que faça Deus ser espírito. Não tem um atributo que faça Deus ser espírito. Deus é naturalmente espírito. E ele é absolutamente espírito. E ele é totalmente espírito. E não pode deixar de ser espírito. A espiritualidade de Deus não vem do seu atributo de onisciência. Não é a onisciência que torna Deus espiritual. Não vem do seu atributo de santidade. Não é a santidade de Deus que provoca a espiritualidade de Deus. Não é a sua eternidade, não é a eternidade de Deus que provoca a espiritualidade de Deus. É espírito puro. Isso que nos explica Tomás de Aquino, utilizando-se dessa filosofia de Aristóteles, e que vem para nós aqui teologicamente. Isso aqui é um conceito teológico. Assim, você já começa a perceber o mistério, né? Perceber, não entender, mas perceber o mistério que é a onipresença espiritual de Deus em tudo, que não deriva de ninguém e não depende de ninguém. A espiritualidade de Deus não pode aumentar, ele não pode ser mais espiritual e também não pode diminuir. Deus não tem como ser menos espiritual. Isso significa que sua natureza espiritual é absolutamente diferente de toda a criação. Isso aqui é outra coisa, sabe? É outra ideia maravilhosa. Nada do que você possa pensar que seja espiritual ainda expressa a espiritualidade de Deus. Isto é, a gente não comparou ele com o hálito, nós não comparamos ele com a respiração do oxigênio, nós não comparamos ele com o vento, o ar em movimento, nós não comparamos ele com um maremoto. São comparações metafóricas que ainda não se apropriam de quem ele é. Porque ele é o absolutamente espiritual, totalmente espiritual. Não há matéria. Nada que materialize, nada que exteriorize, nada que aparente. Nada. Muito bem. Quando pensamos nos anjos, por exemplo, não podemos considerá-los como espíritos puros. São espíritos de luz, ou seja, a natureza deles é luminosa, iluminada e iluminadora. Deus não é o espírito de luz. Deus é o criador dessa luz, é a fonte dessa luz. Deus usou a luz para fazer os anjos. Deus usou o fogo
para fazer os anjos. Deus usou o ar, o vento, para fazer os anjos. Mas Deus transcende todos esses elementos da natureza. O homem também é espírito. É um espírito. Mas não é um espírito puro. Seu corpo, alma e espírito se compõem para formar um ser tricotômico. Seu espírito está em unidade composta com a carne e a alma. Nós somos espírito, mas nós não somos espíritos puros. Nós somos um espírito com alma. Nós somos um espírito com corpo físico. Assim, nós somos um ser tricotômico. Corpo, alma e espírito formam um só ser. De tal maneira que onde está o espírito, ali está a alma. Onde está a alma, ali está o espírito. E o espírito sem alma não sobrevive. E a alma sem espírito não sobrevive. E quando morre o corpo, que a alma sai, que o espírito sai, aqui você está estudando já a antropologia cristã, quando sai a alma, sai o espírito. E quando alma e espírito saem, o corpo está morto. E, se o espírito sair da alma, a alma está morta. Ponto. É por essa razão que devemos pensar conforme Tomás de Aquino. Somente Deus é espírito puro. Essa é uma categoria ontológica de Deus. Só Deus é espírito puro. Ainda temos que andar muito para entender essa característica de Deus, que tem plena liberdade de estar, ser e fazer o que quer. Ninguém ou nada pode limitar a sua ação. Pode soprar sobre qualquer tipo de pessoa, não está preso a rótulos, denominações ou sistemas religiosos. Pode soprar e produzir a sua obra de regeneração, justificação e santificação sobre qualquer pessoa. Tem plena liberdade para fazer isso porque é espírito puro. Quer dizer que nenhuma religião detém a patente sobre a ação do Espírito Santo. Nenhum líder, nenhum guru, nenhum sacerdote, nenhum sheik, nenhum rabino, nenhum pastor, nenhum papa, nenhum mulá, ninguém tem domínio sobre esta ação de Deus. O vento sopra onde quer, disse o Senhor Jesus. Onde quer. Paulo fala que onde está o Espírito, aí chega a liberdade. Aí está a liberdade. E se a liberdade ela é retraída, retirada, ali o Espírito não está. Vamos lá. Quando queremos cercear essa liberdade e dizer que Deus não pode fazer isso ou aquilo, é porque estamos sistematizando e criando cercas, o que é contrário à sua natureza espiritual. Deus sopra onde quer. O ponto que nós ainda temos que caminhar, não é verdade? Estudar, para a gente poder chegar um pouco da nossa compreensão e assim dizermos que nós recebemos o Espírito Santo, recebemos Deus em Espírito, recebemos Deus todo com o Espírito Santo e que agora nós temos a liberdade dos filhos de Deus e sem essa liberdade nós não conseguimos compreender um mínimo sobre Deus. Nossa próxima aula, tá bem? Deus é um abismo. Aula de número 7, nós vamos para a página 36. Satisfação, nós estamos trabalhando com você aqui o curso de teísmo, o conhecimento de Deus, e o teu certificado vai sair pelo Instituto Cristão de Educação Formal. Por isso, é necessário manter esse contato direto com o professor. Que Deus te abençoe.